te prejudica, qual a sua reação mais comum? Permiti várias respostas aí. Tá? Então, você poderia responder várias coisas. Ah, que bonitinho. Todo mundo tenta agir como Jesus. Ah, fala sério. Tá bom, a gente tenta. Mas marca outra mais que você... Marca aquela outra que você mais faz. Essa é a padrão. Né? Essa é a padrão. Tá, e a outra que você mais faz? Então, a gente vai passar depois ali para você ver. Então, se alguém te prejudica, qual a sua reação? Eu fico remoendo o que aconteceu, mas não faço nada. 7 pessoas marcaram. Muito bom. Eu espero uma oportunidade para me vingar. Ninguém marcou oportunidade para vingar. Gente, não precisa ser hipócrita não, Jesus sabe. Jesus sabe. Tento esquecer, mas guardo mágoa. Bastante gente respondeu nesse tento esquecer, mas guardo mágoa. Esquecer não resolve muita coisa não, né? Tentar esquecer não dá para resolver muita coisa não. E tento agir como Jesus ensinou, mas nem sempre consigo. E quando você não consegue, o que você faz? Você faz uma das outras coisas acima. E qual dessas coisas acima que você faz? Essa que é a grande questão. Entendeu? Esse que é o problema. Mas é muito complicado quando alguém faz mal para a gente. É bem difícil, é bem complicado. E a mensagem de hoje é: eu confesso, eu quero revidar. Eu tenho vontade de revidar. Você faz parte desse time que tem vontade de revidar? Eu faço parte desse time. Muitas vezes eu tenho vontade de revidar. E às vezes até de fazer uma maldadezinha. Mas Jesus vem trabalhando no nosso coração, né? A gente vai sendo uma pessoa cada vez menos pior. Mas a gente vive numa cultura muito complicada com relação à vingança. A gente vive uma cultura de vingança. É normal. Deixa eu fazer um panorama dessa cultura de vingança. Eu quero ver se você entende e concorda comigo. Desde pequeno, a gente aprende que a força garante a sobrevivência. A força garante a sobrevivência, desde pequeno. Te bateu na escola? Dá de volta. Bate de volta. Não caça, problema, mas se caçarem com você, dá. Eu dou dica, todas as minhas crianças eu falo isso. Não vai ficar apanhando de bobo, não. Mas isso vai fomentando uma narrativa de que a força resolve e garante a sobrevivência. Se somos injustiçados, a resposta natural revida. Mas será que essa é a melhor resposta que a gente pode dar para essas situações? Então, lembrando, eu estou falando com adultos, ok? Eu não estou ensinando para criança. Eu não estou ensinando para pessoas em formação. Meu público aqui já tem capacidade cognitiva para entender algumas coisas que eu vou colocar aqui. Então, não vá aplicar isso com o teu filho, com o teu sobrinho, não vai fazer isso, porque não dá, não vai funcionar. Criança precisa aprender algumas coisas, e isso daqui é mais um pouquinho complicado. Você vai ter que ter muito cuidado na hora de explicar isso aqui. Tudo bem? Estamos na mesma página? Beleza, vamos lá. A narrativa predominante da nossa sociedade propõe que retomar o controle e fortalecer-se a qualquer custo para não ser prejudicado novamente. Se alguém te fez um mal, te prejudicou, você tomou um prejuízo, tomou um atraso, aprende, se vira para não tomar de novo. Quantos de nós esperamos tomar a primeira na tarraqueta para depois aprender e nunca mais cair naquele problema? Você não sabia como fazia, tomou um prejuízo, fala, agora ninguém me engana mais. Agora não toma atraso não. Então a gente, né? Aí quem nunca foi traído quando namorava na adolescência? Adolescência, que depois adolescente não faz mais isso. Foi traído na adolescência, e aí no próximo namoro, faz o quê? Deixa eu trair primeiro, porque se me trair, já tomou. Já ouvi várias vezes, gente. Não, eu já traio de cara, porque se trair já está 1-1. Né? Já está 1-1, já sai de boa. Por quê? Porque apanhou no relacionamento anterior e não sabe lidar com isso. Então vai revidar. Foi injustiçado? Busca vingança. Alguém tirou algo de você? Tome de volta com juros. É isso que ensinam para a gente na nossa cultura. Mas como que a cultura atual responde às ofensas e à vulnerabilidade? Primeira coisa, vou colocar 2 questões aqui para vocês. Tá? 2 questões. O medo da fraqueza gera um ciclo de retaliação.
e a resposta da sociedade à insegurança. Olha só como é que funciona. Nós vivemos nessa cultura que despreza o ser que é vulnerável. Ninguém que é vulnerável, que confessa as suas fraquezas, que fala das suas debilidades, é valorizado. Concordam comigo? Entrevista de emprego. Fale um defeito seu. Eu sou muito perfeccionista. O defeito é uma qualidade disfarçada, tá entendendo? A gente não valoriza pessoas que se abrem, que são vulneráveis, que falam das suas deficiências. Não são valorizadas. Você não quer contratar uma pessoa, você vai contratar uma pessoa para estar no seu negócio, para te ajudar, parceirão. Aí a pessoa, qual o maior defeito? Cara, tem dificuldade de acordar de manhã. Você não quer aquela honestidade. Você não quer aquela sinceridade. Eu não estou dizendo que ele tem que aceitar os defeitos, mas você não quer. Só por isso, por mais que a pessoa fosse sincera, mas ela está empenhada, ela comprou 5 despertadores, colocou um em cada lado da casa, porque ela vai acordar, não te interessa, porque você não quer correr o risco de uma pessoa vulnerável perto de você, ou você depender de uma pessoa que é vulnerável. Na escolha de parceiros de caminhada, parceiros de vida, nós fazemos isso também. Nós escolhemos pessoas que nos dão segurança, não pessoas que nos passam insegurança. Então, a cultura ensina que fraqueza deve ser superada com a força e a injustiça tem que ser vingada. Mas essa lógica não traz paz, apenas perpetua um ciclo de violência. Então, tem frases comuns que a gente ouve desde pequeno, como aqui se faz, aqui se... Não leve desaforo para... A gente ouve isso desde pequeno. Resolve o teu problema. Bateu? Levou. E isso vai incutindo dentro de nós uma cultura de responder às coisas, de revidar. Não é nem de responder. A gente já revida. E aí, a resposta da sociedade à insegurança é, se você for humilhado, busque ser respeitado. Então, se um dia você for humilhado, você vai buscar fazer de tudo para que você seja respeitado a partir de agora. Você foi humilhado numa entrevista de emprego ou no seu trabalho porque você não falava inglês, você teve uma entrevista de inglês e você se deu mal. Você vai se afundar no Duolingo, no Open English, no que for, para que na próxima oportunidade você fale, aqui, ó. Aí você vai sair da reunião e todo grandão. Tá vendo? Resolvi o problema. Toda deficiência, tudo que você passa, às vezes a sua primeira resposta é, eu vou me tornar mais forte para não ter que passar por isso. Então, se você perdeu alguma coisa, garanta que terá mais do que qualquer um. Isso acontece com pessoas humilhadas porque não tiveram condição financeira para alguma coisa. Que conviveram com pessoas de um poder aquisitivo melhor ou maior. O que ela faz? Eu vou trabalhar tanto que nunca mais aquele miserável vai me humilhar. Eu vou chegar aqui com um carro novo. Toda vez que o fulano trocar de carro, eu vou trocar também. Então, você começa a viver respondendo às coisas. E isso começa a comandar você. Então, se alguém te feriu, faça ele pagar com juros. Isso no casamento? Nos relacionamentos íntimos, cara, mulher tem uma memória que eu vou te contar um negócio. Tem um comunicador americano chamado Mark Gungor, que ele fala o seguinte, olha, a cabeça do homem é formada de uma caixa. É uma caixa. Ou duas. Ou o homem está fazendo alguma coisa, ou ele está na caixa do nada. Ele chama de caixa do nada. Já viu quando o cara está assim parado, olhando televisão? Cara, ele não está parado vendo televisão. A gente está num momento profundo, na caixa do nada. Nada nos afeta naquele momento. Entendeu? É o nosso momento. E a mulher é diferente, a mulher ela não aguenta ver o homem parado, então ela começa a cutucar, o que está acontecendo? Você está quieto, o que está acontecendo? Ela quer entrar na caixa do nada, mas a caixa é do nada. Ela quer mobiliar a caixa do nada, não dá, a caixa é do nada. Então o homem, ou ele está fazendo alguma coisa, ou está na caixa do nada. A mulher não. A mulher não tem caixa, a mulher tem um emaranhado de fios dentro do seu cérebro, e esse fio é revestido por um líquido chamado emoções. Entendeu? Então é um emaranhado. Quando você está na caixa do nada, tranquilão lá, mano, você está de boa, você está viajando, ela está plá, 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 e você não está ouvindo que você está na caixa do nada, véio.
E ela blá, 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 blá. Você não me escuta. Aí, quando vê essa frase, o gatilho dispara. Eu falei, o quê? Por que você não me escuta? Você é assim. Porque há 10 anos atrás, você lembra quando a gente namorava? Ela lembra. Os fios conectou, mano. Deu curto. Ela lembra a roupa que você estava há 10 anos atrás, o porquê, qual que vocês comeram naquele dia, que você ignorou ela pela primeira vez. E ela vai lembrar. Mas isso não é maldade. A mulher é assim. Ela lembra de tudo. É um SSD dentro da cabeça. Ela lembra de tudo, cara. É um problema sério. A gente não. O homem não. A gente passa batido. Então, a mulher tem muito disso. Feriu, ela guarda a emoção daquele momento. E quando ela vai dar de volta, ela traz... Você sente a pancada desproporcional. Você fala, mas o que é isso? Eu não fiz isso. No fundo, ela está falando, isso é por hoje, por semana passada, pelo mês passado, pelo ano passado e pela próxima que eu sei que você vai fazer. Entendeu? Então, ela vai com tudo para cima. A gente não. Então, isso é da mulher. Mas isso também é fomentado por essa questão de se você foi ferido, você dá de volta dobrado para ferir a pessoa, mais ainda para ela nunca mais te sacanear e te ferir. Você quer conhecer alguém de verdade? Não é quando você casa. Sabe onde você conhece alguém de verdade? Quando você divorcia. Aí você conhece a pessoa. Aí você conhece. Você acha que você conhece? Não desejo isso para ninguém. Não divorcie em nome de Jesus. Mas converse com qualquer uma pessoa que divorciou que ela vai te falar. Ela vai te dizer. Você quer conhecer alguém? Divorcia dela, amor. O amor e o ódio são assim... É duas faces da mesma moeda. Não é antagônico, mas é duas faces da mesma moeda, mano. Se você do amor, você virar no giraia para odiar alguém, é rápido. A pessoa que fazia juro de amor, agora quer te matar, quer te arrancar até o último centavo, filho. É terrível, porque é essa relação. Então, nós queremos, às vezes, machucar de volta, porque a ferida foi grande, a gente vai machucar a ponto de derrubar, para que a pessoa não se levante mais. Só que isso explica por que vingança, justiça própria e poder pessoal são tão valorizados na nossa cultura, porque está fazendo parte. Você quer ver a diferença entre vingança e justiça? Olha no jornal, Rio de Janeiro, bala perdida. Alguém perdeu um filho. Olha o testemunho da mãe ou do pai. O que ela vai falar? Preste atenção no discurso da pessoa. Não, porque tem que eu quero que prende, porque eu quero que isso, que aquilo, que isso, aquilo. E no final, porque eu quero justiça. Não é justiça. É vingança. É vingança. E há uma diferença entre justiça e vingança. O problema é que essa lógica nunca traz paz verdadeira. Do bateu, levou, do vou responder, apanhei demais na vida, ninguém mais vai fazer de trouxa. A pessoa que está do seu lado, caminhando com você, pode não ter feito parte dessa história. Às vezes você foi magoado por pai, por amigos, por marido, por o que seja. Essas marcas ficam na nossa vida e a pessoa que está perto da gente não tem culpa. Mas você traz esse passivo e a sua reação vai de acordo com esse passivo que a gente traz. E quando eu fomento esse tipo de comportamento, quando eu encarno isso e tento botar isso como meu modus operandi da minha vida, isso não traz paz, só perpetua o ciclo de violência. Isso é tão comum e tão adorado, porque isso é a lógica de alguns filmes e algumas séries. A nossa vida pessoal é transportada para o cinema. Vou colocar aqui 3 filmes para você ver. 3 filminhos. O primeiro, o Coringa. Qual que é a história do Coringa? Ele sofre abuso e revida com violência para tomar o controle da sua própria vida. É a história do Coringa. Vira um psicopata, um sociopata, um cara terrível. O Coringa não é o Coringa desse filme, tá? Esse filme aí é... O Coringa mesmo, o cara é sinistro. Tanto que ele é inimigo do Batman, mano. Você tem ideia. Do Batman. Tá entendendo? Nem o Super-Homem quer tratar com o Batman, mas o Coringa tá lá amarradão. Entendeu? Só pra você ter ideia. Outra coisa, o Gladiador. Filme maravilhoso, vencedor de Oscar. Qual é a narrativa principal do filme Gladiador? Adoro Gladiador. Russell Crowe. Qual é a narrativa? Matar a mulher, o filho dele, e ele vai e quer vingança. Ele quer vingança, ele busca vingança com quem destruiu a vida e quer restaurar a honra dele. Porque ele vive numa cultura de vergonha e honra.
Então ele quer restaurar a vergonha, e quer restaurar a honra dele, e quer matar quem matou os filhos. Quem matou o filho e a esposa. Não interessa. E ele vai até as últimas consequências para fazer isso. E por último, o mais aclamado, John Wick. Ah, meu irmão. Quem nunca assistiu o filme John Wick? A maior quantidade de assassinato por metro quadrado por minuto é o filme do John Wick. Fabi, assiste. Você vai usar na sua palestra. Porque a reação dele se dá porque matam o cachorro dele. Mataram o pet dele. John Wick é um cara que era um assassino. No mundo dele existe uma galera, assassinos contratados. E ele sai desse mundo por causa do amor a uma pessoa. Uma paixão superou a outra. E essa mulher morre. Acho que ela tem doença, ela morre. E ela, antes de morrer, compra um cachorrinho para ele. E ele está nessa vida sem ela, aposentado do mundo do crime, do assassinato. Só que uns caras, de repente, gostaram do carro dele e quiseram invadir a casa dele para roubar o carro e mataram o cachorrinho no começo. Era a única lembrança que ele tinha da esposa. A morte desse cachorro dá origem a 4 filmes. 4 filmes! Mas por quê? O John Wick, ele responde com extrema violência pela perda do que ele ama. Essa é a narrativa do filme. Alguém se identifica com o John Wick? Responde com extrema violência. Matar o gato. Mas pensa, responder com extrema violência à perda do que ama. Essa é a narrativa do filme. Tem alguma semelhança com a nossa vida? O Gladiador, vingança contra alguém que me tirou alguma coisa. Coringa, sofreu abuso e usa de violência para assumir o controle. Tem muita diferença da narrativa desse filme para a nossa vida? Então você tem que começar a se perceber nessa questão. Só que esse tipo de comportamento nos aprisiona mais ainda. E Jesus nos convida para um caminho muito diferente. É mais difícil, porém, é um caminho que exige confiança no reino de Deus. E o que eu vou te ensinar agora não é popular, não é comum, não é legal. E você não vai querer praticar. Mas se você aprender isso e não tiver preconceitos, você vai se libertar de muita coisa na sua vida. É um ensino muito profundo. Vamos lá. O que Jesus me ensina sobre a vingança? Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42, Sermão da Montanha. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Alguém quer sair? Alguém quer desistir? A princípio, esse texto ele é muito complicado, ele é muito pesado. Mas eu vou tentar explicar para você o que Jesus está querendo falar com isso. Sem amenizar, sem passar pano, ok? Mas o que Jesus está querendo dizer com esse ensino? Primeira coisa que a gente tem que entender, o ensino do olho por olho está lá em Êxodo 21, 24. E por que Deus colocaria uma coisa dessa na Escritura? Olho por olho, dente por dente. Simples, por uma questão de justiça. Por quê? O contexto do que Jesus falou, do que Deus falou em Êxodo, é o seguinte: você não pode dar uma punição a alguém desproporcional ao que te fizeram. Se te feriram um olho, fira o olho da pessoa. Se te feriram o braço, seja o braço da pessoa. Se te arrancaram o dente, seja o dente da pessoa. Entenderam a lógica? O que ele está querendo colocar, o que Deus está querendo colocar é o seguinte: a justiça tem que ser proporcional. Não é se você pisou no dedinho mindinho de alguém, que ele é muito mais forte, muito mais rico, que ele vai mandar acabar com a sua vida. Isso é proibido no meio do povo de Deus.
A justiça tinha que ser proporcional. Se te pisar no dedinho, seu direito é pisar no dedinho da outra pessoa. Você não tem o direito de revidar com o dobro de força. Você tem o direito de fazer de igual e proporcional. Tudo bem? Por isso veio o ensino do olho por olho e dente por dente. Mas os fariseus, os caras que eram entendedores da época, eles passaram a usar isso como uma justificativa para vingança pessoal. Para que pudesse justificar você usar isso como vingança. Agora eu quero colocar isso ponto a ponto, todas as coisas, as 4 coisas que Jesus coloca nesse texto, eu quero abordar com você, para ficar claro para você, ok? O que Jesus está dizendo? A primeira coisa que eu preciso que você entenda, não são leis. Não são leis, não são aplicáveis a todos os momentos. Tudo bem? Eu vou repetir isso a cada parte que eu vou falar, porque a sua cabeça vai acabar comendo essa parte. Não é lei, não é para fazer em todos os momentos. O que ele está te ensinando é um princípio. Ok? É um princípio. Então, o primeiro princípio que ele está falando, não se oponha ao perverso. A primeira coisa é não se oponha ao perverso. Não é se contrapor a pessoa má. O que ele está dizendo é, não busque vingança pessoal. É proibido uma retaliação vingativa. Isso não é justiça. Então, quando alguém te fizer o mal, não busque vingança. É a primeira coisa. Não busque vingança. Tudo bem? A segunda coisa, ofereça a outra face. A maioria de vocês entende errado esse texto. A maioria entende errado. Eu vou explicar e você, honestamente, depois me diz se esse é o entendimento que você tinha do texto, tudo bem? O que acontecia na época? Era comum ver Quando a gente fala escravo na época de Jesus não era a escravidão negreira que a gente tinha no Brasil, tudo bem? Escravo no mundo inteiro, desde o começo da humanidade tinha escravos, tá? E essa questão da escravidão não tinha a ver com a cor da pele, tinha muito a ver com dívida e trabalho. Muitas vezes a pessoa era escravo porque tinha uma dívida e tinha que pagar essa dívida. Então era comum as pessoas, o patrão, às vezes cobrar e ser até violento com esse escravo, esse funcionário dele, tá? E aí podia haver uma agressão física. Só que se o escravo revidasse, ele poderia ter consequências muito graves, porque ele estava revidando num cara que ele está devendo, um cara muito mais forte, um cara rico. Então o que era comum? Era comum a pessoa, quando fosse ofender alguém, não é a agressão física que está em questão, a questão é a ofensa. Porque quando você dava um tapa, em que lado da face? Que Jesus está falando, quando alguém te bater na face, direita. Vocês perceberam isso no texto? A face direita. E aí ele manda você dar a outra face. Por quê? A mão esquerda nunca era utilizada para bater. Nunca, não podia. Você batia com a mão direita. Quando você queria ofender alguém, você batia como? Assim? Não. Você batia com as costas da mão. Pá! Essa batida com as costas da mão era uma ofensa. É pior do que a pancada. Era você diminuir a pessoa. Era uma ofensa. Era um ato, um insulto grave, mais do que agressão física. Então a pessoa, quando queria ofender a pessoa, ela chegava e plau! Na cara da pessoa. Com as costas da mão. Entenderam? Se o cara virasse outra face, o que ia acontecer? Hã? Não, se ele virasse a face, ó, bati no Rubens, vira o rosto, plau! Agora se o Rubens me dá outra face para mim, como é que eu bato nele? Mas aí não é ofensa. Lembra, não é agressão física, é um insulto. Como é que eu vou insultar ele agora? Mas não é agressão, é a ofensa. Mas não é agressão. O ponto é a ofensa. Como é que eu ofendo ele agora? Vou repetir. Vai lá. Bati. Agora ele me dá outra face. Como é que eu faço de novo a ofensa? Fazer assim?
Perceberam? O que eu tive que fazer para chegar nessa ideia do Léo de ir por trás, ou da ideia da Fabi de virar a mão? O que eu tive que fazer antes? Pensar. O que Jesus está nos dizendo, se você tem dúvida sobre essa questão da ofensa, Lamentações capítulo 3, versículo 30, vai falar sobre que o tapa na mão, o tapa nas costas da mão é o insulto. Então, quando Jesus está falando sobre esse tapa, ele está falando sobre ataques físicos violentos, ele não está falando sobre ataques físicos violentos, mas sobre insultos e humilhações públicas. Então, quando alguém vier te humilhar, quando alguém te fizer uma ofensa pública, a alternativa de Jesus, a alternativa disruptiva de Jesus é: dê a face esquerda. Isso leva o atacante a raciocinar e pensar: o que eu vou fazer agora? Percebe? Então, isso não é uma lei. Mas a alternativa de Jesus, o princípio aqui é: se alguém nos ataca ou nos ofende, escolha responder sem revidar. Aquele exemplo que você me deu hoje, que você falou, a mensagem que você mandou. Eu respondi, não precisei revidar. Eu não bati na mesma moeda. Percebe? Do tapa nas costas da mão. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 30. Então, a gente... Quer falar? Quer falar? Você levantou assim? Não? Tá. Eu que você fez assim, eu falei, pensei que você queria falar. Vamos lá, então. Então, se alguém nos ataca ou nos ofende, aprenda a responder sem revidar. É disso que Jesus está falando. Antes de você responder, antes de você revidar, como que você vai responder essa pessoa para vai fazer ela pensar 2 vezes antes de te ofender de novo? É disso que Jesus está falando. Deu para entender? Quem entendia esse texto dessa forma, levanta a mão. Show de bola. Então agora, a gente já vai olhar o texto de uma outra forma. O que Jesus está ensinando. Aplica isso no seu trabalho. Aplica isso nas suas relações pessoais. Aplica isso na sua vida. E veja como as coisas mudariam. O Dallas Willard fala: recusar-se a retaliar nos liberta do controle que o agressor tem sobre nós. Lembra que eu sempre falo aqui, as pessoas que convivem com a gente sabem os botões, onde apertar os botões para nos irritar? Quando você faz isso, você tira o controle da mão dessa pessoa. Ela não tem mais botões para apertar. Ela não consegue mais ter a resposta que ela gostaria que tivesse de você. Ela não tem mais poder sobre você. Ela não consegue mais te tirar do centro, do sério. Você está usando a força dela contra ela. Ela vai ter que parar para pensar, ela não tem o que fazer. Segunda coisa que Jesus nos ensina aqui, que é difícil de entender. Deixem que levem também a capa. Se alguém nos processar por algo que legalmente lhe pertence, presta atenção. A pessoa está me processando porque eu devo mesmo a ela. Tudo bem? Ela não está me processando por algo que eu não devo a ela, mas algo que eu devo. Olha que interessante. A capa que Jesus está mandando dar era proibido por lei da pessoa ficar com a capa como garantia. Era proibido ela ficar com a capa como... Porque quando você tinha problemas financeiros, já viu loja de penhor? Muito nos Estados Unidos, você tem as lojas. Então, você penhorava, às vezes, a roupa. Você não tinha o que penhorar? Você penhorava a roupa. E aí, o pessoal penhorava a túnica. Porque a capa era aquilo que protegia do frio, virava travesseiro e tal. Então, ele penhorava a túnica. Quando você não conseguia honrar, o credor ia cobrar. Falou, você sabe aquele vestido? Manda para cá. Você não pagou? Manda o vestido. E ele cobrava. E nessa circunstância, Jesus está dizendo o quê? Se alguém te pedir, dê também a sua capa. Aquilo que te protegeria do frio, aquilo que seria seu travesseiro, dê também a sua capa. Então, se você quiser saber sobre a relação da capa, Êxodo capítulo 22, de 26 a 27, que fala que na lei judaica protegia a capa de ser tomada como penhor por ser vital para a sobrevivência. E Jesus está pedindo para os caras, se alguém te der a capa. A alternativa disruptiva de Jesus é
abra mão do seu direito por amor ao próximo. Isso não é lei, mas é um princípio. E o princípio aqui, aqueles que entendem a provisão do reino são capazes de adotar atitudes de amor. Quem te dá o teu recurso? É Deus. Se você der alguma coisa, porque Deus tocou o teu coração, uma atitude de amor ao outro, você está dando de quem? O bem dele não é seu. É dele. Ele vai te restituir. Porque no reino de Deus há provisão. No controle de Deus, Ele que comanda, Ele que manda chover, Ele que manda secar. Ele que manda cliente, Ele que tira cliente. Ele tem o poder. Ele tem o domínio sobre as coisas. Então, se Ele está mandando a gente tomar uma atitude de amor em relação a alguém, vai tranquilo. Abra a mão dos seus direitos por amor ao outro. Não é lei. Não é toda vez. Mas vai ter momentos em que seu coração será incomodado. Abra mão dos seus direitos por amor ao outro. Difícil? Bem difícil. Quarto, caminhe a segunda milha. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe a segunda. Quem assistiu a quarta temporada do The Chosen viu que Jesus ensina, no The Chosen ensina essa caminhada. Por lei, os romanos poderiam obrigar os judeus a carregar suas mochilas, seus equipamentos, por até 1 milha. E por que até 1 milha? Porque baixou um decreto, César baixou um decreto, dizendo que não podia ser mais de 1 milha, porque os caras estavam abusando desse direito, fazendo as pessoas carregar por longa distância as suas coisas. Então, para educar os soldados, falou assim, 1 milha é a regra, é a lei, acabou. Não pode mais. Mais de 1 milha. E aí, Jesus diz, se esses caras, seus inimigos, te obrigarem, se alguém nos obrigar a fazer algo aborrecedor, se alguém nos obrigar a fazer algo aborrecedor, a alternativa de Jesus é, caminhe toda a segunda milha, ou seja, como é que eu posso te ajudar? Tem algo mais que eu posso fazer por você? Você não deve nada para essa pessoa. Você nem gosta dela. Tem algo mais que eu possa fazer por você? Você precisa de mais alguma coisa? Não? Então tá bom. O princípio aqui é um princípio redirecionador do reino de Deus. O amor. E o amor procura o bem do outro. O amor procura o bem do outro. Eu vou entrar mais a fundo nessa questão do amor, para tirar a sua dúvida, que eu sei que já está aí na sua cabeça, como é que eu vou amar alguém que eu não gosto. Última coisa que Jesus fala, dê a quem te pedir. Essa é muito simples, ou seja, se alguém lhe fizer um pedido ou uma súplica. Na lei, havia uma indicação de que você só poderia ajudar quem fosse do seu povo e, de preferência, pessoas próximas a você. Para estranho, você não daria dinheiro. É tipo assim, se alguém na igreja te pede dinheiro, beleza, mas se alguém está no semáforo e te pede dinheiro, você fala, não dou. Não é uma lei, tá? Mas a gente precisa entender o que envolve pedir e dar. Pedir e dar são atos sujeitos à vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Os necessitados têm que mostrar humildade e os que dão precisam abrir mão dos seus recursos. Cada um tem uma luta. Eu preciso ser humilde o suficiente para poder pedir e eu preciso ser confiante em Deus o suficiente para poder dar. Porque se eu for sovina, mesquinho, eu não dou. Então, são duas partes. Pedir exige humildade, dar livremente exige confiança. Não é uma lei. Mas, o princípio aqui é o reino de Deus. No reino de Deus permanecemos seguros e podemos doar sem temer abusos. Eu não gosto de dar para pessoas que pedem na rua. Tudo bem, é um direito seu. Mas por que você não dá? Porque eu não sei se ele vai usar drogas, eu não sei se ele vai comprar bebida. Tá. Tem gente que fala assim, então eu vou programar uma doação mensal para uma instituição que eu confio e essa instituição cuida das pessoas. E tem outras pessoas que falam assim, que é o meu caso.
eu não dou dinheiro para essa pessoa porque eu não sei o que ela vai fazer com o dinheiro. Então eu não posso dar dinheiro para esse tipo de gente. Mas Deus dá dinheiro para esse tipo de gente. Que diferença tem o eu deles? Eu também não uso meu dinheiro para fomentar meus vícios, para alimentar meus pecados. Meu dinheiro também não é usado para isso. Quem sou eu para julgar? Então, quando eu sinto no coração, eu dou. Essas semanas atrás, eu sei que eu já fui muito enganado. Eu não estou nem aí, porque isso compete a Deus. Teve um dia que eu estava na farmácia, lá no centro de convivência, em Campinas, e aí o cara chegou, moço, estou fazendo minha casa, preciso de algumas coisas, você pode pegar para mim? Eu falei, não, cara, senti no coração, falei, pega o que você precisa aí. Pegou pasta de dente, sabonete, escova de dente, blá, 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 um monte de coisa. Paguei, falei, vai com Deus, Deus abençoe. Aí, tempos depois, passei ele de novo lá, tinha um outro cara, mas no mesmo pedido. Aí eu falei, não, deixa eu entrar. Aí perguntei para uma moradora, uma funcionária. Ela falou assim, olha, senhor, eles estão aqui sempre, eles pedem, eles vendem para trocar por drogas. Aí eu falei, então, esse eu não senti vontade de dar, não vou dar. Não dei. Essa semana a gente estava comendo no espetinho lá perto de casa, passou um cara e falou, senhor, na boa, não quero dinheiro não, mas você pode me ajudar com 15 reais para comprar uma lata de NAN? Sabe o que é NAN? Mas o cara falou de uma forma desiludido, desacreditado. Eu achei que não estava com dinheiro na hora, eu falei, não tenho. Aí sentei na mesa. Cara, aquilo me incomodou de uma tal maneira, velho. Os caras vendem lata de NAN também, tudo bem, mas aquele cara me incomodou de uma tal maneira. Eu levantei da mesa e fui tentar ir atrás dele, mas aí o cara sumiu. Não achei mais ele. Mas eu ia dar, porque eu senti no coração. O que ele ia fazer, não é isso que Jesus está mandando eu regular. Jesus não está mandando eu regular, olha só, dê para aquelas pessoas que você sabe que vão usar para o bem. Não, Jesus está dizendo, dê a todo o que te pedir. Sentiu vontade? Dá. Não julgue a pessoa. Não ache que você sabe o destino dela, porque muitas vezes você pode estar enganado. Às vezes ela pode te enganar, mas às vezes você vai ser enganado. Então, para você não cair no erro de julgar as pessoas, sentiu o desejo de cumprir o que Jesus falou? Dê, sem problema. Então, quando você responde ao mal com o mal vence. Mas quando você responde o mal com o bem, o reino de Deus se manifesta. E o que Jesus nos ensina? Ele nos ensina um amor que escandaliza. Está de boa. O amor que escandaliza. O amor aos inimigos. Ai, meu Deus do céu. Mateus 5, 43 a 48 diz, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Amar o próximo está na lei. Odeie o seu inimigo e acréscimo dos fariseus. Isso não está na lei. Tá? Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem persegue vocês. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol, tanto para maus quanto para bons. E ele faz chover tanto para justos como para injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais, até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. O que ele está nos ensinando aqui? Que coisa fantástica. A primeira coisa que ele está nos ensinando é, ame o seu próximo. E aí você vai perguntar, mas como que eu vou amar quem me prejudica? Como que eu vou amar quem eu não gosto? Porque você entende amor como sentimento. Jesus entende amor aqui como ação. O amor aqui é o agape, que é amor incondicional, que eu traduzo da seguinte maneira: amar o seu inimigo é ter ações e atitudes positivas em relação a ele, não é gostar dele. Quando você tem que amar o seu inimigo no trabalho, é prover, faz a melhor entrega que você pode entregar para ele. Entrega a coisa mais bem preparada. Você tem que entregar a entrega melhor possível para ele. Não interessa, mas entrega da melhor maneira, porque você está sendo, quando você ama, o que o texto diz? Quando você ama, você está se tornando verdadeiro filho do Pai que está no céu. Vocês estão parecendo comigo, vocês estão sendo meus discípulos. Ame seus inimigos. Tenha atitudes positivas em relação a eles. Não é gostar deles. A cultura cancela os inimigos. Jesus chama a gente para orar pelos inimigos com bondade. Qual o caminho que realmente transforma? É o caminho de Jesus.
É o caminho que Jesus propõe. E aí ele fala um negócio que aí é para surtar, o cabelo arrepiar. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Aí ferrou. Jesus, você está mandando eu amar os caras, agora você quer que eu seja perfeito? Porque na sua cabeça, perfeito, você tem a mentalidade grega. Na sua cabeça, perfeito é sem falha. Perfeito é uma coisa sem erros. Mas a mentalidade hebraica que escreveu esse texto, que pensou por trás desse texto, usa uma palavra diferente para perfeito. Ela usa a palavra teleos. E a palavra teleos, sabe o que significa? Maduro. Completo. Sejam maduros com o seu Pai que está no céu. Seja completo como o seu Pai que está no céu. Ele está te chamando para maturidade. E eu chego à maturidade quando eu aprendo, eu olho do texto de baixo para cima. Quando eu amo meus inimigos e amando meus inimigos, amar as pessoas me habilita a fazer todos aqueles pontos que eu expliquei, até chegar da outra face. Então, a lógica do texto de baixo para cima, eu preciso aprender a amar. A verdadeira força não está em revidar, mas em amar como Deus ama. E aí, o Evangelho, como que o Evangelho se aplica? Como Jesus nos capacita para viver assim, porque não dá para ser só de mim. Como Jesus me capacita? 1 João 4,19 vai falar, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como eu posso amar assim como Jesus está mandando? É impossível. É impossível? Sim, pela sua própria força, é impossível. A nossa natureza humana sempre busca a justiça própria. Nós vamos buscar a justiça como a gente aprendeu, bateu, levou. Nós não estamos acostumados da outra face. A gente vai buscar a justiça própria. Nós criamos um sistema nosso para pagar sempre na mesma moeda. Fez? Aguarde, vai ter troco. Nós operamos dessa forma. Só que nós não conseguimos quebrar esse ciclo sozinho. Todos já sentimos raiva e desejo de vingança, mesmo caminhando com Jesus. A gente sente isso. Jesus não está pedindo um mero esforço moral, seja uma pessoa melhor. Ele está revelando a nossa necessidade de transformação, porque eu tenho que chegar nessa mensagem no final e falar assim, caraca, mano, eu não consigo. A mensagem não é para dizer, olha, seja assim, seja assim. A mensagem está dizendo assim, olha o que você deveria ser. Você fala, eu não consigo. Agora eu vou te apresentar a solução para isso. A solução é o Evangelho. Percebe? A mensagem não é para esfregar na sua cara e para dizer o que você deveria ser. Mas a mensagem diz, olha o que você pode ser se você der espaço para Jesus na sua vida. É isso, essa é a função da pregação. Ele está revelando essa necessidade de transformação. Então, Jesus sofreu a maior injustiça e não revidou na cruz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, vai falar, quando insultado, não revidou, quando sofreu, não ameaçou, mas entregou-se àquele que julga com justiça. Jesus poderia ter destruído todos os seus inimigos, acabado com aquela farsa, mas não. Ele confiou no justo juiz, o Deus Pai. Ele não se vingou. Na cruz ele disse, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ele confiou a sua justiça a Deus. E através da morte de Jesus, eu tenho hoje a possibilidade, através do Espírito Santo que habita em mim, de viver e ser mais parecido com Jesus. Dele me transformar para que eu consiga amar os meus inimigos. Eu só consigo amar os meus inimigos quando eu entendo que eu era um inimigo de Deus e fui amado. Só assim eu consigo amar. Pensa naquela pessoa ruim, que você não quer conviver. Multiplica, eleva ao cubo. Mais um cadinho. É você em relação a Deus como era antes. E se Deus me recebeu e me amou, como eu posso não passar adiante isso? Quanto mais eu entendo quem eu era e como Deus me amou, mais fácil fica eu perdoar, caminhar mais uma milha, eu amar, eu dar a minha túnica, porque ele se despiu, ele ficou nu na cruz por mim.
Por que eu não posso abrir mão do meu direito por Ele? Não é pela pessoa, mas por Ele. Percebe? É aí que eu começo a ser transformado, quando eu entendo quem eu era, o amor que eu recebi, e aí eu passo esse amor adiante. Dá a entender, mas a justiça do reino não é fraca. Ela é forte o suficiente para transformar o ódio que você tem por alguém em graça. Quando você não nutre mais o ódio pelaquela pessoa, ela perde todo o poder que ela teria sobre sua vida. Ela se torna insignificante. Não tem funcionalidade. Nada do que ela faça te afeta mais, porque você não tem mais ódio por ela. Tim Keller diz: o Evangelho não apenas nos chama a amar os inimigos, ele nos dá os recursos para isso. E o recurso para isso é Jesus. Para você se livrar da vingança, do desejo de revidar, você tem que confiar mais em Deus do que na sua justiça própria. Você tem que confiar mais no que Jesus tem para você do que na sua vontade de fazer justiça. Quando isso é fato na nossa vida, aí nós somos libertos. Talvez hoje seja o dia em que Deus te convida a abrir mão do controle dessa área da sua vida e deixar Ele controlar. Se você sente esse chamado, eu quero orar pela sua vida. Quero que você ponha a mão no teu coração e vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, nós queremos abandonar o revidar, a vingança, o retribuir na mesma moeda. Nós queremos aprender com você a fazer as coisas diferentes, a responder sem revidar. Mas muitas vezes nós não conseguimos. Nós abrimos mão dessa área da nossa vida hoje e pedimos a você que reine sobre isso. Ocupe esse espaço no meu coração, para que eu aprenda pelo Evangelho a viver pela graça, não dependendo da justiça e pelas forças do meu braço. Nós confiamos na tua justiça e pedimos, nos ajude a viver isso. Transforma o nosso coração. Em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Fique com essa mentalidade, rumine essa mensagem, vai estar gravada para você. E eu quero te dar um desafio para a semana. Desafio. Reflita. Você está preso a um desejo de vingança contra alguém, neste momento? Tem alguém que está te devendo? Que está devendo alguma coisa? Pensa nisso. Haja, escolha responder com bondade a uma injustiça essa semana. Escolha responder com bondade a uma injustiça que você sofreu essa semana. E ore, peça a Deus com o coração que confia na justiça dele e não na sua vingança humana. Peça a Deus um coração que confie nele, mais nele do que na vingança humana. E eu termino com uma frase. O mundo acredita que o forte é quem revida, mas no reino de Deus, forte é quem ama, mesmo quando tem motivos para odiar. Forte é quem ama, mesmo quando tem motivos para odiar. Amém? Vamos ficar de pé, receber a bênção. Estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto apenas simbólico, traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. E, depois da bênção, nós vamos sortear o pão, tá bom? Querida igreja reunida aqui virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, e a fortaleza e parceria do Espírito Santo esteja contigo, te ajudando a responder e a não revidar. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido, que a gente vai fazer...